Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Louvamos a Deus por essa bendita hora. É uma hora em que nós vamos dividir uma porção da palavra de Deus com os irmãos, com essa ministração do pão diário. Amém? E que nessa noite o Senhor possa fazer em nós o propósito pela qual a palavra vai chegar ao nosso coração. Amém, meus queridos, em nome de Jesus. Vamos fazer a nossa leitura, que hoje se encontra em Mateus, livro de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." E respondendo-lhe Pedro disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. E reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus estendeu a mão e tomou-o e lhe disse: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoravam, dizendo: "Verdadeiramente és o Filho de Deus." Glórias ao Senhor. Que lindo, né? Os discípulos aqui tiveram uma oportunidade de experimentar, ser testemunhas oculares do mover, do poder de Deus todo soberano sobre a vida do Senhor Jesus. Jesus operou ali, naquela hora, e eles foram testemunhas e experimentaram. E essa palavra chega até hoje, até nós, porque nós somos discípulos e também devemos experimentar grandes coisas que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Amém? Vamos meditar na palavra? No versículo, eu quero pegar o versículo base, né? Para a gente poder fincar. Eu vou pegar do 27 ao 29. Mas Jesus imediatamente lhe disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." E respondendo-lhe Pedro disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ter ir contigo sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. O que estava acontecendo ali, Jesus tinha um pouco antes, mais cedo, Jesus estava reunido com uma multidão, deu uma ordem aos discípulos que pegassem o barco e atravessassem para o outro lado. Jesus, porém, ficou ali, se despedindo da multidão. E como nós lemos, ele subiu ao monte e foi orar e viu o barco à distante e viu que as ondas davam contra o barco. E Jesus foi na direção dos discípulos. E quando os discípulos, no meio daquele vento, do sacudir, do balançar, da água, do vento, de todo aquele movimento em volta deles, eles viram Jesus andando sobre as águas. Eles ficaram com tanto medo que eles pensaram que era um fantasma. E eles gritaram. E Jesus
anunciou quem era. Jesus não deixou os discípulos enganados. Falou: ó, sou eu, Jesus. E os discípulos puderam a partir daí experimentar. No versículo 27, Jesus anuncia a sua presença, quando eles estão temendo e gritam achando que era o fantasma. Jesus diz: não temas, tem bom ânimo, sou eu, não temais. Não devemos temer, não devemos temer. Jesus nos deixou claro que Ele seria conosco todos os dias e nós não devemos temer. Nós precisamos ter essa certeza que ainda que os ventos balancem, que a nossa visão esteja turva em meio a uma tempestade, porque Ele está lá fora, Ele está vindo, né? Como os discípulos. A visão podia ficar turva, mas Jesus disse: sou eu. E nós devemos reconhecer a presença soberana do Senhor, porque Ele não mente e Ele disse que é conosco. No versículo ainda 27, Ele dá tranquilidade. Ele diz quem é Ele se apresenta e diz: não temas. Porque a presença do Senhor nos traz essa segurança, porque Ele é poderoso. E Ele nos dá essa tranquilidade que excede a todo entendimento, que em meio ao mar revolto, nós não devemos temer. Não devemos temer. No versículo 28, podemos fazer prova de Deus, do Senhor. Olha que lindo. Pedro entendeu que era Jesus e Pedro fez o quê? Botou a prova: Senhor, se é tu mesmo, permita que eu vá até ti, ter com o Senhor. E Jesus disse o que para ele? Vem. Pedro saiu do lugar onde era mais seguro. No meio de uma tempestade, o lugar mais seguro é dentro do barco. E Pedro faz o quê? Sai do barco e começa a andar. Ele anda sobre as águas. Olha o sobrenatural. Ele começa a andar, ele começa a experimentar deste tão grande momento. E aí ele vai andando, mas ele começa a perceber em volta dele o vento, as ondas batendo, e ele tira o olhar. Ele desvia, ele começa a prestar atenção. O texto diz que ele prestou, ele começou a observar. E porque ele começou a observar o que estava em volta, tirando os olhos daquele que estava dando autorização a ele para andar sobre as águas, ele começou a afundar. Nós também, nos dias de hoje, temos autoridade para andar sobre as dificuldades que estão nos apresentando. Acordamos já com tantas informações que o nosso coração fica apertado. E nós ficamos, não sabemos se vamos para lá, se vamos para cá, o que fazemos. Mas a palavra de Deus chega até o nosso coração, a nossa mente, nós levamos até o coração. Firmamos lá que o Senhor é conosco. E nós não devemos olhar para a situação, porque as situações estão acontecendo? Estão. Elas são reais? São. Mas nós vamos andar no meio da tempestade. Nós vamos andar e vamos experimentar o sobrenatural de Deus. Amém? Glórias ao Senhor, porque só podemos fazer isso sobre o nome dEle, sob a permissão dEle. Amém? Em nome de Jesus. No versículo 29, sobre a palavra de Jesus, sobre a palavra de Deus, ele diz que era para ele andar. E ele andou. E ele experimentou. E nós vamos experimentar. E ele, conforme nós vimos, ele olhou, começou a olhar. Porque no versículo 30, ele começa a olhar em volta. Ele começou a olhar, observar os ventos e tudo que estava ali.
trazendo um desconforto para aqueles que estavam vivenciando aquele momento de tempestade. E ele começou a afundar. Um pouquinho antes, ele estava experimentando andar. Ele estava experimentando andar sobre as águas. Mas no momento seguinte, ele começou a afundar. Como é que pode, né? A gente experimenta algo tão magnífico e de repente somos conduzidos a olhar e começamos a afundar. Mas o Senhor é misericordioso. Ele não olha assim, olha, vocês estão andando, vocês estão experimentando. Não, ele não faz isso. Ele diz que é só eu pedir e eu peço. Pedro pediu socorro. Senhor, me ajude! E o Senhor fez o quê? Imediatamente estendeu a mão e pegou Pedro e eles andaram. Pedro continuou experimentando. Andaram sobre as águas até o barco. O interessante é que quando Jesus pegou Pedro, que estava afundando, e fez Pedro ficar de pé sobre as águas, ainda estava no meio da tempestade. Ainda estava no meio da tempestade. E Jesus caminhou com Pedro no meio da tempestade. As tempestades têm nos alcançado, as tempestades têm tirado nossa tranquilidade, as tempestades têm colocado medo no nosso coração, mas Jesus pega na nossa mão e nos leva de volta ao porto seguro. Aonde? Pro barco. E ele entra junto. E quando Jesus entrou no barco, o que aconteceu? A tempestade cessou. Olha que coisa maravilhosa. Nós podemos ficar com essas experiências para nós. Porque o objetivo dessa nossa devocional é entender que em Cristo viveremos o sobrenatural. E com a ajuda dele, nós vamos viver, mas é ele ali. E é o Espírito dele que tem nos falado todos os dias, nesses dias tão difíceis, muito difíceis, meus irmãos, muito difíceis. O Senhor não perdeu o controle de nada. Não perdeu o controle de nada. Ainda que ele nos dê a oportunidade de experimentar o sobrenatural saindo do barco, ele vai estar ali com a gente, nos sustentando. Amém? Guarda teu coração. Lembra, traz isso, meu irmão. Quando começar o coração fica angustiado, as preocupações, o medo querer paralisar você, você lembra. Olha a tempestade, olha a tempestade, olha a tempestade. E você está lá no meio da tempestade, você clama o nome de Jesus e ele vai vir. E depois de tudo isso passar, quando nós voltarmos para o barco, eu fico imaginando o barco é a igreja, quando a gente voltar lá para nos reunir. Quantos testemunhos! Eu já estou vendo, gente, os testemunhos, todo mundo contando. Aleluias! Amém? Fiquemos com essa palavra no dia de hoje. Que com o Senhor nós vamos viver o sobrenatural. E é Ele mesmo que vai nos dar suporte. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos e adoramos ao Senhor. Porque, Senhor, a Tua presença nos garante. A Tua presença nos dá, Senhor Deus, a direção de que com o Senhor nós podemos enfrentar todas as dificuldades que se apresentam diante de nós. Senhor, nós celebramos a Ti, porque o Senhor sempre tem cuidado de nós. E, Senhor Deus, esses dias, o coração abatido e afligido, o Senhor, Pai, tem vindo com grande refrigério. E nós Te louvamos e bendizemos o Teu nome. E agradecemos. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor nos resgatou.
porque o Senhor nos trouxe e nos revelou essa maravilhosa palavra que ecoa nos nossos corações. Obrigado, Senhor Deus. Toma a vida dos meus irmãos e a minha, e que essa palavra fique ardendo no nosso coração. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, fica na paz do Senhor.